Atualmente, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Desse total, cerca de 900 mil são indígenas. Eles se dividem em 242 povos, estão presentes em todos os estados brasileiros, menos no Rio Grande do Norte. Esse número, no entanto, já foi bem maior no passado. Segundo alguns pesquisadores, cerca de 5 milhões de indígenas viviam no Brasil em 1500, quando as caravelas do Pedro Álvares Cabral aportaram no litoral baiano. O legado indígena é marcante, pode ser observado em vários aspectos da nossa sociedade. Os nomes de muitos estados brasileiros têm origem indígena, como Acre, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Tocantins. Também tem origem indígena os nomes de vários animais, por exemplo, capivara, tatu, tamanduá, jacaré, e nomes de frutas, pitanga, abacaxi, bacuri, maracujá, graviola, guaraná, entre muitos outros exemplos. Apesar disso, é comum não nos darmos conta dessa presença indígena em nossa cultura e na nossa história. Uma dessas razões de falta de percepção é o fato de que, de modo geral, a história das sociedades indígenas brasileiras fica em segundo plano. Durante muito tempo, vimos a história dos indígenas de acordo com uma abordagem mais tradicional, que a história desses povos indígenas foi organizada com base no ponto de vista do colonizador europeu, e o olhar do colonizador não contemplava a historicidade nem as especificidades dos povos que aqui viviam. Nessa abordagem, era como se a história desses povos começasse apenas em 1500, com o início do contato entre os indígenas e os portugueses, ou então como se os 5 milhões de nativos que aqui viviam fossem todos iguais, compartilhando a mesma história, a mesma língua, os mesmos hábitos e costumes, né? Em outras palavras, era como se o indivíduo iambiquara fosse igual a um aió canoeiro, por exemplo. E como sabemos que não é verdade, pois cada povo indígena tem seu passado, tem suas crenças, tem os seus conhecimentos, sua forma de organização da sociedade, né? Essa visão generalizadora e incorreta, observada na nossa sociedade, também se refletia na sala de aula. Por isso, em 2008, o governo brasileiro aprovou a Lei número 11.645, tornou obrigatória a inclusão de temas relacionados com a história dos povos indígenas nos conteúdos programáticos das disciplinas de História e a temática da história e cultura afro-brasileira e indígena obrigatória na educação básica. Mas como trabalhar a questão indígena na sala de aula? Em vez da abordagem tradicional a respeito dos indígenas, procura-se hoje pensar a história a partir da perspectiva desses povos nativos, mostrando o indígena como um sujeito histórico ativo, formadores da sociedade brasileira, seres dotados de conhecimentos e saberes que influenciaram os diferentes povos com os quais travaram contato. Tomando como ponto de partida esse tipo de abordagem sugerida, é possível trabalhar o tema das relações entre os europeus e os indígenas, não mais da perspectiva do colonizador, mas com base no conceito de pluralidade cultural. Esse olhar permite até mesmo uma reflexão crítica sobre a violência e a dominação cultural de um grupo sobre o outro. Por outro lado, também é possível discutir a permanência de elementos indígenas na nossa sociedade, como vários aspectos linguísticos, tradições alimentares, hábitos sociais, modos de morar, modos de se relacionar com a natureza. Vale lembrar que foi por meio da resistência ativa contra a exploração colonial que a cultura indígena se tornou uma matriz fundamental para a formação da sociedade brasileira e permanece presente entre nós até os dias de hoje. Outro aspecto importante a ser trabalhado é a historicização das comunidades indígenas antes da chegada dos europeus. É imprescindível trabalhar a ideia de que as sociedades indígenas tinham história e dinâmica próprias antes de 1500. Isso começa com a própria ocupação do continente americano por diferentes grupos humanos. Para tanto, é importante destacar a existência de diferentes teorias que explicam o processo de ocupação da América, bem como a existência de inúmeros povos que se formaram há milhares de anos nesse continente, como o povo da Lagoa Santa, os povos construtores de sambaquis e culturas amazônicas. Esses primeiros ocupantes do continente foram se transformando e dando origem a novas culturas e sociedades. Destacar as diferentes formas de organização das sociedades indígenas lá no passado e no presente ajuda a desconstruir a tão disseminada ideia de que os povos indígenas são todos iguais. Dentro dessa perspectiva, é importante trabalhar com as particularidades
no modo de organização das comunidades indígenas. Por exemplo, o tipo de moradia, a divisão das tarefas, organização social e outros temas. Tal reflexão permite não apenas conhecer melhor as sociedades indígenas da América, mas também problematizar a própria naturalização do modo de vida construído nas sociedades ocidentais europeias e que se prolongou na América a partir da colonização do território. Outro aspecto fundamental para a reflexão é o tema da luta indígena no Brasil contemporâneo, hoje. Nesse caso, é possível discutir a criação de ações políticas organizadas pelos indígenas, visando demarcação de suas terras e a manutenção da sua cultura e do seu modo de vida. Esse trabalho permite destacar a presença contínua dos grupos indígenas no interior da sociedade brasileira, como agentes sociais que atuam ativamente na construção da história do Brasil e na história de suas comunidades. Por meio disso tudo, é possível construir uma perspectiva histórica que evita enxergar as populações indígenas como um grupo desprovido de uma história ativa e presente apenas de forma acessória na história da nossa sociedade. Em vez disso, a história indígena pode se transformar em um tema propício para a reflexão sobre a pluralidade cultural como elemento central na formação da sociedade brasileira, bem como sobre a importância de valorizar e de conhecer a problemática desses povos indígenas aqui do Brasil.